na carta de Judas, os versículos 24 e 25. Judas, os versos 24 e 25. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai, tem misericórdia de nós. Tua palavra foi lida e faremos a exposição dela. Tem misericórdia de mim. Me ajude, ó Pai, a explicar o texto sagrado com fidelidade para a glória do Senhor. Tem misericórdia dos meus irmãos. Cuide, ó Pai, deles, do coração de cada um, para que esse coração esteja aberto pelo Espírito Santo e que este coração seja preenchido pelo Senhor à medida que o sermão for realizado. Ó Deus eterno, e que durante o sermão, à medida que nós formos compreendendo a exposição da Tua palavra, nos conduz à adoração, ao regozijo, à alegria no Senhor. Ó Deus eterno, alimente as Tuas ovelhas, o Teu rebanho, o Teu povo aqui presente. Tem misericórdia em nome de Jesus. Amém. Irmãos, uma doutrina que muitas vezes é mal compreendida é a doutrina da perseverança dos santos. Porque muitas pessoas têm dificuldade de acreditar na perseverança dos santos, porque pode parecer que nós temos a capacidade em nós de nos preservarmos na caminhada cristã. Se você, como muitos, acredita que o homem ele tem capacitação por si mesmo de salvar a sua vida, então este mesmo homem tem capacidade de perder aquilo que ele salvou. Só que como a Escritura é clara ao dizer que a salvação é uma obra divina, Deus é quem salva e Deus não muda de projeto. E nós cantamos aqui uma canção que tem base no texto de Romanos que diz que nada pode nos separar do amor de Deus. E Paulo falou a respeito de várias coisas: a vida, as coisas do presente, as coisas do porvir, os poderes, os seres celestiais, o diabo, os ministros do diabo, uma enfermidade, uma tribulação, nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. O nosso Senhor Jesus, lá em João capítulo 10, a partir do verso 27, ele disse assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então Jesus nos conquistou, e para algo nos arrebatar das mãos de Deus, para algo nos arrebatar, ou alguém nos arrebatar de Cristo, ele precisa ser mais poderoso que Cristo. E isso é impossível. Porque não há no céu, na terra, nem debaixo da terra, nem neste vasto universo, ou quiçá fora dele, alguém que possa sequer medir forças com Cristo.
então, se não há ninguém poderoso, automaticamente estamos seguros. Paulo escreve em Efésios capítulo 1, versos 13 e 14, que a habitação do Espírito Santo em nosso coração, este selo do Espírito, é a garantia, é o penhor que seremos resgatados no último dia. O texto que nós lemos, o texto que nós cantamos de Romanos capítulo 8, diz que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. No capítulo 17 da nossa Confissão de Fé de Westminster, nós temos ali em 3 parágrafos a exposição sistemática da doutrina da perseverança dos santos. E ali naquele capítulo 17 nós vemos que a doutrina da perseverança dos santos é a doutrina da certeza da salvação. Aqueles que foram realmente, verdadeiramente transformados não podem perder a salvação. E isso não é garantido pela capacidade do homem de se preservar na caminhada cristã, mas de Deus preservar o cristão na jornada cristã. O Espírito Santo é quem conduz o crente em sua jornada, e é este Espírito que, selando o crente, não permite que o crente perca o seu status de salvo. Os crentes às vezes podem cair em pecados gravíssimos. Os crentes podem às vezes passar uma temporada longe do Senhor, como aconteceu, por exemplo, com o filho pródigo. Alguns crentes podem abandonar a caminhada cristã, se entregando à natureza pecaminosa e passando uma temporada de, quem sabe, anos longe da presença de Deus. Mas se são verdadeiros cristãos, serão trazidos de volta para debaixo das asas do Pai. Vão ter saudade do colo do Pai e vão voltar. Judas, irmãos, ele conclui a sua carta trazendo esse tipo de conforto para aqueles crentes. Judas, ele falou no decorrer da carta sobre a atitude daqueles homens terríveis que no contexto daquela igreja estavam ensinando heresias. E Judas então finaliza a carta dizendo o seguinte: por mais que estes homens estejam no meio de vocês com o intuito de desviá-los da jornada cristã, aquele que há em vós é muito maior do que aquele que há no mundo. O poder de Deus em vocês é maior que a capacidade argumentativa dos apóstatas. O Espírito Santo que há em vós é muito maior do que as heresias que esses homens pregam. O fato de que vocês estão guardados, protegidos e seguros em Cristo Jesus, significa que vocês não podem jamais serem ludibriados pelos ensinos heréticos e perderem a salvação. E Judas, ele finaliza a sua carta com uma doxologia. Doxologia é uma manifestação de gratidão e adoração a Deus por quem Ele é e pelos seus feitos. Uma das doxologias mais famosas da Escritura é aquela que está escrita em Romanos capítulo 11, os versos 33 a 36. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. E Paulo começa a escrever isso depois que ele fala, desde o capítulo 1, sobre a salvação que nós temos em Cristo Jesus, e que nós somos justificados mediante a fé, e que
Romanos capítulo 8, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Depois de falar sobre tudo isso, depois de expor o evangelho para aqueles crentes, Paulo finaliza a exposição numa exaltação, numa exultação, num louvor e gratidão a Deus por esta obra gloriosa. E é exatamente isso que Judas está fazendo aqui. Louvado seja Deus, porque por mais que os apóstatas possam criar muitos problemas no nosso meio, os salvos podem até, por um certo momento, serem seduzidos pela mensagem, mas jamais perdem a salvação. Uma hora o Espírito Santo vai fazê-los enxergar que aquilo que eles estão duvidando, na verdade não procede de Deus, e eles precisam voltar à verdadeira fé. Judas, irmãos, conforta então os seus leitores com os atributos do poder de Deus e da imutabilidade de Deus. Ou seja, Deus não muda os seus planos em salvar o pecador. E esses atributos então trariam para aqueles crentes conforto e segurança, sabendo que por mais que eles fossem tentados pelos falsos mestres, aqueles que foram verdadeiramente transformados jamais perderiam a sua salvação. Eles permaneceriam guardados em Cristo, porque esta é a mensagem desses dois versículos. Judas está escrevendo para aqueles crentes dizendo o seguinte: vocês estão guardados eternamente em Cristo Jesus. Esta é a mensagem dos versículos 24 e versículo 25. No versículo 24, ele diz que nós estamos guardados para a santidade plena. E no versículo 25, ele diz que nós estamos guardados para a glória de Deus. Então, primeiro, vejamos aí o versículo 24, onde Judas nos ensina que nós estamos guardados para a santidade plena. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória. Os cristãos, irmãos, estão seguros em Cristo e não podem apostatar da fé. Mas, como eu disse, isso não significa que nós não caiamos em tentação. O fato de cristãos não perderem a sua salvação não significa que cristãos não pecam, não significa que cristãos não podem cair no erro de se distanciar do Senhor. Isso não significa que cristãos não podem se desviar. Não, significa que eles estão protegidos e guardados pelo Senhor. Mas talvez por um período específico de sua vida, algum cristão pode se afastar do Senhor, viver uma vida entregue ao pecado, não ter prazer no Senhor, na sua palavra, viver como aquele filho rebelde, que um dia acordou e chegou para o pai e para a mãe e disse o seguinte: estou indo embora de casa, durante a noite eu fiz as malas, eu já tenho um kitnet que eu aluguei e eu vou morar lá porque eu quero viver a minha vida. E esse filho então sai, vai morar sozinho, vai viver a sua vida e depois de um tempo ele pensa assim: lugar bom é na casa do papai, é na casa da mamãe. E ele volta para casa. Então é exatamente isso. Às vezes alguns crentes podem cair em pecados graves, mas depois eles voltam para o colo do Pai. Lá na primeira carta de João, no capítulo 2, no verso 19, João diz que aqueles que se desviam da fé e não voltam mais, esses na verdade nunca foram transformados pelo poder de Deus. João escreveu assim, eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Então aqueles que vão embora e nunca mais voltam, na verdade é porque eles nunca foram dos nossos.
Na verdade é porque eles nunca foram transformados pelo poder de Deus. E aí Judas, ele diz que aquele que é poderoso, ou seja, Jesus, ele há de nos guardar dos tropeços. Isso não significa que nós não venhamos a cair em pecados, mas, ou seja, que ele não vai permitir que nós apostatemos da fé. E depois ele diz assim: para apresentar-vos com exultação. Exultação, irmãos, é um reconhecimento alegre, deleitoso da obra de Deus. Então o projeto de Cristo é apresentar a igreja no último dia completamente grata a Deus por tudo aquilo que Deus fez. Lá em Apocalipse capítulo 19, os versos 6 a 8, João escreveu o seguinte: então ouvi como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Então Jesus há de nos apresentar no último dia com exultação, com alegria, com gratidão, com louvor nos lábios, porque nós fomos redimidos. Irmãos, aqui a ideia é de que nós, como igreja, quando recebermos a voz do Cordeiro dizendo: vinde benditos do meu Pai para o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo, é que nós entraremos cantando, louvando ao Senhor e glorificando ao Senhor pelos feitos dele por nós, sabendo que nós só estamos adentrando aos portões celestes porque ele nos resgatou do império das trevas, ele nos salvou, ele nos redimiu, ele nos arrancou de uma vida de imoralidade, de promiscuidade, de prostituição, entrega ao pecado. Nós éramos escravos e agora estamos livres. Esta que é a ideia. Este poderoso Senhor há de vos apresentar com exultação. E aí o texto diz: imaculados diante da sua glória. Há uma doutrina no catolicismo romano, que é a doutrina da Imaculada Concepção de Maria. A doutrina que diz que Maria foi concebida sem pecado, assim como Cristo foi concebido sem pecado, ela também foi concebida sem pecado. Só que essa doutrina é uma heresia. Entretanto, o texto sagrado aqui, Judas, diz que nós seremos apresentados por Cristo lá no dia final como imaculados, ou seja, sem pecado, puros, perfeitos, sem defeito, sem maldade. Lá em Efésios capítulo 5, a partir do verso 25, Paulo falando sobre a relação do marido com a esposa, ele diz assim: maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para. Cristo se entregou pela igreja com a finalidade de a santificar, tendo-a purificada por meio da lavagem de água pela palavra, com a finalidade de apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. A noiva de Cristo foi encontrada na sarjeta. A noiva de Cristo foi encontrada envolta no sangue do pecado, suja, imunda, mas Cristo veio para realizar a obra que limpa toda a igreja, e nós seremos apresentados como uma noiva sem defeito algum, sem pecado algum, e nós então poderemos ver Deus
face a face. Porque hoje nós não temos condições de ver Deus face a face, porque Paulo, escrevendo em 2 Coríntios capítulo 6, ele disse que há uma separação entre luz e trevas, e Deus é santo, e nós somos pecadores. Como pecadores podem olhar nos olhos de Deus, do Deus santo? Serão fulminados, serão destruídos. Mas aí no dia final, quando Cristo nos glorificar, quando nós formos como Ele, conforme Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, quando nós tivermos um corpo incorruptível, à semelhança do nosso Criador, sem pecado, nós poderemos ver Deus face a face. Irmãos, quem foi verdadeiramente redimido por Cristo está seguro. Você pode ficar em paz. Ontem eu falei com a Dona Maria assim: Dona Maria, está pronta para a eternidade? Ela: eu estou pronta. Cristãos, verdadeiramente cristãos, estão prontos para partir a qualquer momento. E não é que a gente se prepara, é que nós fomos preparados por Cristo Jesus. A segurança, irmãos, da nossa salvação também não é uma licença para pecar. Lá em Romanos capítulo 6, a partir do verso 15, Paulo diz que uma vez que nós agora somos escravos da justiça, não significa que nós agora podemos fazer o que bem entendemos. Eu sou salvo, eu sou redimido, nada pode me separar do amor de Deus, né? Então, se nada pode me separar do amor de Deus, nem o pecado, então, vão viver a vida? Vou sair por esse mundo e vou viver nesse mundão, entregue a tudo que esse mundo pode me dar, porque nada pode me separar do amor de Deus. O autor da carta aos Hebreus disse que isso é calcar os pés de Cristo, é cuspir no sangue de Cristo. Estar seguro da salvação não é licença para viver em pecado. Pelo contrário, é motivação para viver em santidade. Irmãos, Cristo protege a sua igreja dos ataques dos falsos mestres. Por mais que lá em Atos capítulo 20, a partir do verso 28, Paulo tenha dito para os presbíteros de Éfeso que eles deveriam proteger o rebanho de Cristo contra os falsos mestres que iriam surgir do meio da igreja e os falsos mestres que apareceriam no contexto da igreja, quem na verdade protege a igreja é Cristo. Mas isso não significa que os pastores podem negligenciar o cuidado do rebanho. Já que no final das contas Cristo vai guardar mesmo, o jeito que eu prego, o jeito que eu pastoreio, eu deixo de pregar, eu deixo de pastorear, não importa. Não. Pastores têm responsabilidade diante de Deus de pregar a palavra com fidelidade e de pastorear o rebanho com fidelidade, mas confiados de que eles não têm o poder de manter os crentes seguros contra os ataques dos falsos mestres, mas é Cristo quem protege, é a palavra, é o Evangelho. Agora, quando chega no versículo 25, Judas diz que nós estamos guardados para a glória de Deus. Veja aí, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Deus, irmãos, é digno de adoração, por ser o nosso Criador e o nosso Redentor. Ao único Deus. Não há deuses. Os deuses são fabricados pela mente humana. Lá em Deuteronômio capítulo 6, verso 4, diz que há um só Senhor, há um só Deus,
Todos os demais são fabricados pela mente humana. Deus é digno de adoração porque Ele é único. Todos os outros são falsos. Deus é digno de adoração porque Ele é o nosso Salvador. Ele nos resgatou do império das trevas. Ele nos arrancou de um estado de miséria. Nós fomos salvos mediante a obra de Cristo Jesus, que na plenitude dos tempos veio a este mundo para viver a vida santa por nós, para morrer na cruz por causa dos nossos pecados, ressuscitando dos mortos para garantir a nossa vida eterna, para garantir a nossa ressurreição, para garantir a nossa justificação. Ele foi assunto aos céus e está à destra de Deus Pai, intercedendo pela igreja. Nós glorificamos o nome do Senhor porque Ele é o Deus único, porque Ele é o nosso Salvador mediante Jesus Cristo. E nós também devemos glorificar o nome do Senhor. Ele é digno de adoração porque Ele é o nosso Senhor. Isso significa, irmãos, que Deus define como nós vivemos. Muitas pessoas querem Jesus como Salvador, mas não como Senhor. Jesus é Salvador, mas também Ele é Senhor. Isso significa que nós devemos viver do jeito dEle. Nós somos os seus servos, nós somos os seus discípulos. Lá em Romanos capítulo 12, verso 2, diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Deus é digno de adoração, irmãos, porque a Ele pertence toda a glória. Glória, majestade, império e soberania antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Irmãos, a nossa confissão de fé, no capítulo 2, ela traz para nós um pouco de quem é Deus. E essa confissão, ela diz que só existe um Deus vivo que é verdadeiro, e nós devemos glorificar a este Deus vivo que é verdadeiro, que é infinito em seu ser e suas perfeições, que é um Espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões, que Ele é imutável, Ele é imenso, Ele é eterno, Ele é incompreensível, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é santíssimo, Ele é completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória e segundo o conselho da sua própria vontade. Essa vontade dele é reta, é imutável, ele é cheio de amor, ele é gracioso, ele é misericordioso, ele é longânimo, ele é muito bondoso, ele é verdadeiro galardoador daqueles que o buscam. Ele é justo e terrível em seus juízos, ele odeia o pecado. Deus tem em si mesmo e de si mesmo toda a vida, glória, bondade, bem-aventurança. Ele é todo suficiente. Ele não precisa das suas criaturas para derivar delas glória, mas Ele manifesta a glória nelas, por elas e para elas e sobre elas. Ele é a única origem de todo ser. Todas as coisas estão patentes e manifestas diante dele. Ele é infinito, ele é infalível, ele é independente, ele é santo em seus conselhos, em todas as suas obras, em todos os seus preceitos. Ele é digno de adoração dos anjos, dos homens e de toda criatura. E ele é Deus Pai, ele é Deus Filho, ele é Deus Espírito Santo, eterno, não tem princípio, também não tem fim. Ele é, como ele se revelou a Moisés, o aquele que é, o eu sou o que sou. Então aqui Judas diz: nós devemos glorificar ao nome do Senhor por quem Ele é.
Ele é o Deus glorioso, Ele é o Deus majestoso, Ele é o Deus que tem o controle de todas as coisas. Irmãos, com isso nós entendemos que Deus é quem governa a sua igreja. Deus governa a sua igreja através dos líderes, é bem verdade, mas Deus governa a sua igreja. Ele é o pastor supremo da sua igreja. E Judas está trazendo estas verdades para acalmar o coração daqueles crentes e dizendo o seguinte: ei, eu sei que os falsos mestres têm feito um arraso no meio de vocês, mas fiquem tranquilos, aquele que está em vós é maior. Ele é o pastor de vocês, Ele é quem cuida de vocês. Irmãos, isso significa também que Deus governa o mundo. Sabe por que eu e você podemos dormir tranquilos? Porque Deus governa todas as coisas. Dr. R.C. Sproul, um pastor americano, ele disse no seu livro A Mão Invisível de Deus, que se ele tivesse a desconfiança de que existe algum astro, algum asteroide neste vasto universo que não estivesse sob o governo de Deus, ele não poderia deitar e dormir em paz. Mas como Deus tem o controle de tudo, nós podemos deitar e descansar. Mas Arthur, Rússia, Ucrânia, China e Taiwan, é Taiwan, né? China e Taiwan, Estados Unidos e Venezuela, Estados Unidos e Groenlândia, Estados Unidos e México, Estados Unidos e Irã. Arthur, estamos à beira de uma terceira guerra mundial, e daí? Deus foi soberano quando houve a primeira, Deus foi soberano quando houve a segunda, e se tiver que ter uma terceira, Deus continua soberano. Aí por causa disso eu não vou dormir? Por causa disso eu vou ficar ali dentro de casa tremendo, olhando para o céu, vendo se não caça, não vai aparecer aqui, se os Estados Unidos não vão inventar de atacar até o Brasil? Meu querido, eu vou deitar e vou dormir, eu vou descansar. Porque se Deus é o imperador do universo, se Ele é o soberano que controla todas as coisas, até a terceira guerra mundial, se vier, está debaixo do controle dEle. Por quê? Não sei. Para que propósito? Também não sei. Mas que Ele tem controle, Ele tem. Mas Arthur, e se um míssil acertar a minha casa e eu morrer? Meu querido, você morreu dormindo e vai entrar para a glória. Louvado seja Deus por isso. Mas Arthur, se bater no meu telhado e eu tiver que trocar o telhado, Deus vai te dar provisão para ir lá no material de construção e comprar o que precisa ser comprado. E Deus vai te dar a condição de contratar um pedreiro, para o pedreiro arrumar lá. Mas não vai dormir, vai descansar. Deus tem o controle sobre todas as coisas. Isso não é brincadeira, isso é verdade. Sabe por que muitas pessoas estão entregues à ansiedade? Porque ainda não entenderam quem Deus é. Ou como disse um determinado irmão, que tinha muita dificuldade em relação a... Na verdade não é que tinha dificuldade, ele queria se tornar membro de uma igreja presbiteriana, e ele veio da igreja batista. E aí o pastor pegou e falou com ele para poder ler a confissão de fé. E aí quando entrou na questão da doutrina do batismo, batismo por aspersão e também sobre batismo de crianças, ele chegou para o pastor e o pastor já estava na expectativa de fulano de tal vai querer rachar fora, ele não vai querer ficar aqui não, porque aqui a gente batiza por aspersão e batiza criança. Aí aquele irmão chegou para o pastor e disse o seguinte: pastor, entendi tudo e concordo com tudo. Aí ele: uai, você concorda com tudo? Concordo com tudo. Aqui já entendeu tudo, só está faltando descer para cá. Por quê? Eu sempre aprendi assim. Eu entendi nas Escrituras que é diferente.
Mas e os meus sentimentos em relação ao que eu aprendi? Eu vou ter que desfazer? Então, às vezes, as pessoas entenderam que Deus é soberano, mas ainda não desceu para cá, sabe? E como não desceu para cá, por isso que são ansiosos, preocupados, medrosos, e não conseguem descansar no Deus que governa todas as coisas. Se, irmãos, Deus é o nosso Salvador, nós podemos descansar na sua salvação. Irmãos, Deus merece a nossa adoração, e nós glorificamos o nome do Senhor quando nós saímos dos nossos lares e nos encontramos para cultuar ao Senhor nesse dia que é o dia dele. Nós glorificamos também o nome do Senhor quando nós nos reunimos em nossos lares com as nossas famílias, glorificando ao Senhor, aprendendo da sua palavra e cantando louvores. Nós glorificamos o nome do Senhor quando nós individualmente nos deleitamos em Deus. Nós nos deleitamos em Cristo, nós amamos o Senhor acima de todas as coisas e demonstramos amor ao próximo. E nós glorificamos o nome do Senhor, irmãos, quando nós pensamos, falamos e agimos de todas as formas para a glória dele. Por isso que lá em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, Paulo escreveu: porquanto quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então eu preciso ser um marido que glorifica a Deus, eu preciso ser uma esposa que glorifica a Deus, eu preciso ser um filho que glorifica a Deus, eu preciso ser um pai que glorifica a Deus, eu preciso ser uma mãe que glorifica a Deus, eu preciso ser um patrão que glorifica a Deus, eu preciso ser um funcionário que glorifica a Deus, eu preciso ser um estudante que glorifica a Deus, eu preciso ser um professor que glorifica a Deus, eu preciso ser um médico que glorifica a Deus, eu preciso ser um assistente social que glorifica a Deus, eu preciso ser um advogado que glorifica a Deus, eu preciso ser um pedreiro que glorifica a Deus, eu preciso ser um vigilante que glorifica a Deus, eu preciso ser aquele que transporta valores para a glória de Deus, eu preciso ser aquele que mede terrenos para a glória de Deus, eu preciso ser aquele que cuida de pessoas para a glória de Deus, eu preciso fazer tudo para a glória de Deus. Caminhando para a nossa conclusão, irmãos, lá no Salmo 37, versículo 23 e 24, o salmista diz: o Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se comprar. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Nós estamos, irmãos, seguros em Cristo Jesus. Os pastores da igreja são responsáveis por educar e pastorear o rebanho, mas quem nos preserva em segurança é Cristo. Compete, irmãos, a cada um de nós, como ovelha de Cristo, nos firmarmos na verdade. Por isso que você precisa ler as Escrituras todos os dias, orar todos os dias, depender de Deus todos os dias, crescer no conhecimento de Deus todos os dias, conhecer ainda mais as doutrinas apostólicas, para que você seja uma ovelha apurada, uma igreja madura, uma ovelha que tem discernimento, uma igreja que tem maturidade, uma igreja que glorifica o Senhor. E às vezes, irmãos, nós veremos pessoas desistindo. Às vezes nós veremos pessoas desistindo. Às vezes nós veremos pessoas indo embora. E com base em 1 João capítulo 2, verso 19, se não eram dos nossos, dê tchau, vira para frente e vai viver a sua vida. Muitos crentes ficam lamuriando, chorando: porque fulano de tal foi embora, a família, não sei o quê. Meu filho, não era dos nossos. Se não era dos nossos, dá tchau e segue o fluxo. Agora, se era dos nossos, mas caiu, vamos abraçar, vamos acolher, vamos sustentar, vamos orar, vamos assistir, vamos pastorear. Agora, se não forem dos nossos, eles nunca vão voltar, e a gente precisa estar em paz em relação a isso, porque é melhor não sendo dos nossos, longe do nosso meio, para não dar trabalho. Não é verdade? Não é muito melhor? É melhor. O pastor fica mais em paz,
a igreja fica mais em paz e a gente seca o fluxo. Choremos pelos nossos e não percamos a nossa paz por aqueles que são do diabo.